A gente falava, a cultura da empresa, ela começa de dentro para fora. Não adianta eu falar, blá, 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 e não tá praticando. Eu não sei você, mas se eu fosse uma grande marca, tipo um Soma da vida, eu ia comprar My Bake só pra comprar o know-how da Carol. É muita gente ali, não, mas aí a MyBasic já tem que abrir um lojão, né? Vai lá, não, agora a marca já tá assim, vai, abre um lojão lá no JK, chega chegando. Mas não é o que a gente acredita. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Central do Varejo, que é um local para você que quer melhorar o seu negócio de varejo. Tem muito conhecimento, muitos especialistas, muitos varejistas que estão trazendo muita informação para você poder alavancar o seu negócio. Tô aqui com o Chap, meu amigo aqui da Jet. Chap, dá umas boas-vindas pra galera aí. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente tem um papo muito bacana para a gente entender como uma marca consegue atingir um prestígio trabalhando firme, né? Com Legal, né? estratégias diferentes. Nativa digital. Nativa digital, fez o caminho inverso, que eu acho que é uma tendência, né? Quem conhece, é muito mais fácil para quem está no digital e para o físico do que o inverso. Legal, Uma coisa que bacana. a gente está acompanhando. Seja bem-vindo, Carol. Carol, que é a fundadora, a sócia fundadora da MyBasic. É uma marca aí que vem despontando muito no Brasil. Provavelmente você já deve ter sido impactado por algum ads aí da MyBasic ou algum conteúdo. Carol, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês. Um grande prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da minha experiência com a MyBasic. Espero conseguir agregar, ajudar a turma aí que está começando no varejo, que já está no varejo também. Aliás, começando, você começou há quanto tempo atrás? A gente começou há 12 anos. 12 anos atrás. O 12 e-commerce não era anos. nake do que é hoje. Exatamente. Então, acho que a gente foi Tava dizer que a gente era... Tava engatinhando ainda, né? Exatamente. Me chamavam de louca mesmo, porque eu não vim do mercado da moda, né? Então, eu sou administradora, e aí fui conversar com muita gente da moda, entender primeiro por que não tinha uma marca de básico no mercado, quanto mais online. E falavam, não, marca de básico no Brasil não funciona. A brasileira não é básica. Porque básico naquela época era Hering, né? Exatamente. Que era uma coisa mais simples, mais barata. Exato. E tal. a Hering tem todo o seu valor, e, né? Eu sempre falo, é uma super marca. Mas não tinha, eu falo, uma marca de um básico, eu brinco que seria um básico mais... Premium. Que teria uma proposta, assim, a gente fala, ter uma bossa, ter um design mais elaborado, tecidos mais elaborados. Perfeito. E eu queria entender por que não tinha no Brasil e falava da proposta de fazer online. E as pessoas falavam, não, desiste do básico e desiste do online. Porque moda, naquela época, era 26ª no ranking de transações. Então, realmente... No online. No começo então, a barreira de moda no online era por causa de grade, né? Exatamente, essa história de não ter uma regra para numeração, cada marca tem a sua grade, sua numeração, então isso dificultava muito e falava, a brasileira não vai ter o perfil de comprar online e tal, mas a gente acreditava, falava, não, roupa básica talvez seja mais fácil, era uma forma da gente começar, porque a gente começou sem investimento de externos, foi investimento próprio. Eu trabalhei em multinacional há muito tempo, fui guardando ali o dinheirinho para abrir o negócio. Na raça mesmo. Foi na raça, foi na... Eu acompanhei o comecinho, eu lembro como é que era. Exatamente, foi muito... Em casa, né? Foi em casa, então a gente começou, parecia tudo muito, né, profissional, que a gente queria ter essa cara, né, começamos com uma plataforma já profissional, layout e cheirinho na embalagem e tudo muito bonito, mas assim, tudo era operado em casa. Era muito detalhe, Chap. Eu lembro que muito no detalhe. Começo não tinha dinheiro pra fazer embalagem e tal. Aí sabe o que ela inventou? Ela foi na Calunga, sei lá onde que era, comprou uns envelopes de Você de lembrou plástico. da pastinha. E aí colocava a roupa dentro, aí colocava uma tagzinha bonitinha, com uma historinha da marca. Artesanal. Muito detalhes. Era, porque o desafio era assim, a gente falou, bom, a gente vai se arriscar, porque a gente não tinha visto até então uma marca própria nascer online. Né? Então já tinham os grandes players do mercado, né, multimarcas, mas não tinha nenhuma marca própria que tivesse nascido online, como case pra gente no Brasil. E a gente já tinha visto fora do Brasil. Então, a gente falou, nossa, como é que a gente vai passar conceito, né? Eu sou de marketing, sempre gostei de planejamento estratégico e marketing. Falava, como é que a gente vai conseguir transmitir tudo isso para o consumidor estando longe? Porque a loja transmite muito, né? O ambiente físico, sensorial. E aí, a gente foi muito nessa história de olhar com muito cuidado a embalagem. Tudo muito bem pensado, tag, conceito. Então, a gente colocava cartilha de lavagem, colocava cheirinho, um cheirinho todo especial. E aí, isso foi, acho que, encantando, cativando as pessoas. E a proposta, primeiro, né? Porque não exatamente. Tinha, é difícil empreender sem ter para onde olhar, né? Exatamente. Uma proposta de valor diferente. É isso, porque eu não queria fazer uma roupa pela roupa, porque a roupa pela roupa, na verdade, verdadeira é que você acaba encontrando. Também, exatamente. Né?
Então, aí a gente foi desenvolvendo muito, né? Eu falo que as conversas lá no início foram muito interessantes com as pessoas da moda, que eu falo que me desestimularam, mas na verdade me deram vários cliques que falavam, essa história da roupa básica não ia no Brasil, não ia bem, mas eu falava, não, a brasileira talvez precise de um básico no guarda-roupa, mas talvez essas pessoas tenham razão. Talvez a mulher brasileira não seja essencialmente básica, mas elas precisam de um básico no guarda-roupa. Então, foi me fazendo repensar a proposta da marca, e conforme eu fui estudando muito a história de tecidos, premium, eu fui descobrindo o lance da sustentabilidade, que na época não era nada falada, nada valorizada, né? Hoje esse assunto está muito em alta em todos os segmentos, mas eu realmente fiquei muito impressionada, porque eu percebi que eu comprava gato por lebre, não sabia, não entendia nada, não entendia o que eu estava comprando, não tinha consciência socioambiental nenhuma, a verdade é essa. E aí eu fui realmente estudando, eu estudei muito, assim, eu fui estudar fibra, antes de estudar tecido, toda a cadeia. Então, eu comecei a estudar fibra antes de chegar na roupa, sabe? Entrei em contato com a Lenzing, que é uma fabricante austríaca de fios, e eles me falaram no escritório da Áustria, olha, no Brasil a gente tem uma pessoa, mas por que você quer ser tecelagem? Eu falei, não, mas é que eu quero entender. Eu falo que é o ônus e o bônus também de não ter vindo da moda, né? Como eu sentia que eu sabia pouco, eu precisava me aprofundar muito. Eu acho que me aprofundei realmente bastante. E aprendi muito sobre isso. Mas acho que é uma coisa que todo mundo devia fazer, né? Porque hoje é tudo tão superficial, né? Exato. Então, você falou uma coisa que eu achei bem interessante, assim. Falou, a mulher brasileira não é básica. Alguém cravou isso, né? Isso. Aí você falou, não, ela também é básica. Em algum momento ela é básica. É que o básico hoje, ele não precisa ser básico. Mas né? Porque você compõe o básico tendo um look. E é o que a gente fala, a gente começou com o conceito de que o básico era a base pro guarda-roupa dela. Então então a gente não vai falar só para uma mulher básica. Então eu ouvi essas pessoas, porque acho que fez sentido o que elas falaram, mas então eu não vou, né, a Uniqlo, né, japonesa, uma inspiração, só que eles estimulam as pessoas a serem mais casuais básicas mesmo. A gente falava, não, vamos por um caminho, então, falando que a My Basic vai ser a base para o seu guarda-roupa. Então, você começa sempre pelo básico e depois você vai incrementando por cima, colocando o seu estilo. E isso, com o tempo, foi aparecendo também com as consultorias de imagem, né? Elas falando muito sobre isso, sobre essa importância da mulher ter um guarda-roupa inteligente. A gente falava isso muito, que o básico é a base para um guarda-roupa inteligente. Então, engraçado que até muitas marcas que antes não eram básicas, agora têm suas linhas básicas. Então, e foram entrando. Então, é interessante, porque a gente foi muito na contramão, porque na época, quando a My Basic nasceu, o fast fashion estava crescendo muito. É o contrário do que está acontecendo hoje. Estava voando. Então, a hora que a gente falava desse modelo, que depois eu descobri que tinha um nome, que é slow fashion, que era eu não sabia o que eu falo, essa história, a gente foi aparecer. A gente já fazia muita coisa ali, depois a gente foi entendendo que tudo tinha nome, né? Que era sustentabilidade social, que era sustentabilidade ambiental, que era ESG. Então, a gente começou porque a gente foi acreditando que aquilo era o nosso propósito, que a gente acreditava que era certo. E a gente viu que o mercado foi também indo muito depois para esse caminho, né? Então, legal, assim, é legal que a gente viu que tem muitas... Junto essas redes sociais, né? Sim. Que isso ajuda, né? Das roupas não poderem ser tão repetidas, né? Terem que ser compostas. Tá? E conta um pouco mais como é que foi essa jornada, né? Porque, como você disse, naquela época não tinha nenhuma referência, um case de sucesso nessa parte de ter uma marca de moda nativa digital. Né? Como é que foi? Como é que você conseguiu vencer essas barreiras, essas arrebentações aí do negócio para você chegar até agora? Porque hoje... É fácil de falar, né? Tá com loja no JK, tem a casa My Basic, a coisa já tá mais consolidada como marca, né? Como experiência, né? E como é que foi isso pra você naquele momento que não tinha nem... copiar, não tinha nem de quem copiar. Não, né? Exato. A ideia era a gente achou que fosse ser muito até mais desafiador essa história do propósito do básico do que foi. Teve uma aceitação maior do que a gente imaginava. Porém... Acho que assim, né, óbvio, empreendedorismo no Brasil, não precisa nem de falar da quantidade de desafios fiscais, né, contábeis, acho que isso foi um dos grandes desafios, mas a gente estava falando você falou de rede social, essa coisa do online de rede social, na época não era Instagram, era o Facebook, mas a gente, ao mesmo tempo que isso colaborou e ajudou muito, isso também dificultou, porque eles vão mudando o algoritmo, a caixa preta, que a gente não sabe, e você fica refém. Então, se você tá só no online, aí do dia para a noite aumenta o custo por clique, eles mudam completamente o algoritmo, você começa a não impactar mais quem você estava impactando. Então, isso também foi muito, muito desafiador para a gente.
E eu acho que o que a gente fez ali, né? A gente não tinha nenhuma referência, a gente pegou algumas referências internacionais, mas a gente decidiu que a gente ia crescer devagar e de maneira sustentável. Eu falo não só sustentável socioambientalmente, mas financeiramente. E entendendo e dando os passos conforme a perna e aprendendo muito. Acho que isso ajudou muito. Então, a gente foi ficando muito expert no online, enquanto muita gente ainda não estava olhando muito para online. E isso ajudou, porque a gente foi, sabe, errava, aprendia. Eu falo que não ter medo do erro. A gente sempre cultivou isso muito dentro da MyBase, que não ter medo de errar, mas corrigir rápido, né, o erro. Então, acho que isso foi nos ajudando bastante ao longo desses anos. Você falou uma coisa que você teve uma resiliência, todo mundo falando isso não vai dar certo e tal. E aí, uma coisa que me chamou a atenção, você falou assim, eu me aprofundo, eu ia estudar e tal. Como é que você conseguia, de alguma forma, transmitir isso para o público para valorizar a peça? Tipo, eu trouxe, mas eu estudei. Como que digitalmente, numa compra autônoma, você conseguia transmitir o valor daquela história, daquela peça, em concorrência com uma fast fashion da vida? Exato, isso era um grande desafio. Esse era, acho que, o maior desafio, porque a imagem ali a gente muito procurava. Parecido, né? Exato, a gente procurava fazer imagens já de qualidade, a gente se preocupava já muito com isso desde o início, porque eu falava, bom, eu tô vendendo foto. Até então eu não tô vendendo produto, a pessoa tá comprando a minha foto. Então, a gente já se preocupou muito com isso desde o início, qualidade de imagem, pegando fotógrafo bom, modelo. E a outra questão foi fazer essa comunicação que foi desafiadora, falando muito sobre o tecido, e no começo as pessoas falam, nossa, mas que estranho, mas depois a gente começou a ver que as pessoas começaram a ficar mais interessadas nisso. Isso se acentuou na pandemia. Na pandemia, que as pessoas tiveram mais tempo de ler, tudo, a gente falava muito em todos os materiais, isso que o Fuji estava comentando, né, das pastinhas que a gente tinha, que a gente mandava, a gente colocava uma cartinha falando daquele tecido, que não era qualquer tecido, a gente falava do propósito, quem tinha feito aquela roupa, da nossa parceria que a gente tem até hoje com o Instituto Ecotesse, que capacita mulheres em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente ia contando tudo isso. Para quem comprou. Para quem comprou. A comunicação sobre a peça do novo era nas redes sociais, eram nas mídias digitais, que a gente tentava colocar, mas era desafiador, porque as pessoas não liam. A verdade é essa. Sim. A gente colocava muita informação, mas é isso, chegou na pandemia, a gente começou a perceber que as pessoas estavam lendo mais do que a gente imaginava. Estavam com mais tempo e começaram, quando a gente abriu a Casa MyBase, que a gente percebeu que a gente estava chegando, essa comunicação estava chegando nas pessoas mais do que a gente imaginava. Porque as pessoas começaram a ir na casa e tinha uma demanda reprimida maior também do que a gente imaginava. A gente nunca achou que a hora que fosse abrir a casa no físico. E elas chegavam e falavam isso, nossa, não, eu compro da MyBase porque eu adoro a proposta, eu adoro o que vocês fazem. Isso a gente não imaginava. Porque a gente sempre pensou, não, a gente vai atrair pelo design, pela beleza da peça, e depois essa pessoa que você falou, depois que ela já comprou... A oferta é maior do que a peça. Então, ainda é desafiador, né? Isso foi desafiador lá atrás, e ainda é desafiador mostrar esse diferencial todo da peça. Não, a gente olha, porque assim, tudo hoje é muito parecido, né? E é um desafio que a gente tem nos clientes digitais. Você diz o que é da comunicação? Porque, por exemplo, o que ela falou, a gente faz uma foto, legal, o outro também faz, né? Assim, como é que você se diferencia? Para quem já comprou, é ok, ele sabe as propriedades, a cliente vai se sentir super bem com a peça, tá alinhada com os propósitos dela, é uma coisa que ela pode contar para os outros, né? Ela tem Mas acho que esse lance do storytelling que é legal, entendeu? Isso ela contar da origem, do tecido, educar, né? Porque de uma certa forma você é uma consultora. É isso que eu ia falar. Eu acho que a gente estava fazendo uma proposta de educar as pessoas sobre isso. Um trabalho mais consultivo, né? Uma comunicação mais consultiva. E eu acho que isso foi muito verdadeiro. Ontem que vocês... Não sei se foi ontem que eu fui impactado com duas mulheres, uma mais jovem, uma mais senhora, uma propondo look para outra, não foi? Foi ontem, antes de ontem? Foi essa semana. Semana. Super legal o conteúdo, uma coisa consultiva. Né? Acho que era a filha, não era? Exatamente, era mãe e filha. Isso. Filha propondo um look pra mãe e a mãe propondo pra filha. Legal. Né? Coisas diferentes que elas não faziam. Exato. É muito legal. Porque agora tem uma demanda, né? De quando a gente compra algo, a gente, de alguma forma, conseguir... Entregar mais, né? Conhecimento, talvez. Não, eu acho que, por exemplo, eu comprei alguma coisa. Aí eu vou contar pro Zé que eu comprei alguma coisa. Eu preciso ter um repertório pra contar por que eu comprei, porque eu quero falar, Zé, eu comprei, eu fiz uma super escolha. Exato. Olha que legal essa marca. É isso. Exatamente isso. Então eu acho que é o conjunto da obra. Só que da a gente obra. tem que entregar o repertório, né? Porque senão...
E eu falo, tem que ter história para contar, que você está falando, mas história verdadeira. Porque eu acho que isso fez muita diferença para a gente também. Porque a gente, como eu disse, né, trabalhava toda essa história, propósito, foi muito desde o início. A gente falava menos do que a gente fala, a gente contava menos, até porque eu sempre sou a favor de a gente constrói e depois a gente fala, e não a gente fala do que vai construir, né? Então, e eu acho que isso fez muita diferença porque as pessoas veem verdade no que a gente está falando. Então, a gente vem tentando mostrar relatório de impacto, mostrar os números. E isso, o que a gente vê, muita gente tentando montar um storytelling que é legal, que é bonito. Né? Só que você ainda tem história. E depois tenta agir. Não é? E aí, às vezes, não pega, porque você fala, nossa, o storytelling tá bonito, a imagem tá bonita, mas não... Cada vez menos vai pegar. Eu acho que essa verdade da marca, ela é muito importante, né? Você tem que, obviamente, construir storytelling, fazer um marketing muito bacana, mas verdadeiro, né? Falar ali o que é real. Porque eu falo até em relação a essa história da sustentabilidade, o que a gente viu é muita gente pegando esse gancho aí para marketing e não fazendo de uma forma... Mas é pelo propósito errado, né? Isso. Alguém senta na reunião e fala, acho que isso aqui vai dar certo. Vamos fazer. É isso. Não vai fazer porque acha certo e ainda vai rentabilizar. Né? Exato. Agora é tendência. Não, eu falo, quando você vai trabalhar com isso, você abre mão de margem de lucro. Sabe? Então, isso tem que estar no DNA da marca, porque você realmente... eu vou dividir. A primeira dificuldade, você abre mão. Você abre mão. Sim. É o que aconteceu agora recentemente, o negócio da diversidade, né? Quantas empresas acabaram com esse assunto? Exato. Porque não tava Era uma máscara. Exatamente. Uma máscara. Você pega uma onda, uma tendência ali, então isso é bem perigoso mesmo. Eu falo que a gente sempre tenta tomar muito cuidado com isso, vai aprendendo também. Mas eu acho que a gente está indo para um caminho legal, assim. Acho que as pessoas estão começando a ter esse entendimento de separar exatamente quem... O que é verdadeiro e o que é construído, né? A gente passou para a primeira fase dos artistas, né? Então, os artistas faziam propaganda, ninguém questionava se de fato ele tinha alguma coisa a ver com aquele produto, e se ele estava fazendo só porque ele recebia. Aí, os influenciadores, agora já começaram a questionar os influenciadores, também falando, esse cara tá... Isso, é tá só falando publi, sobre né? isso porque ele tá ganhando. Ou ele lança uma marca própria, os produtos são bem aquém, né? Mas é muito volume e tal. E acho que a gente está indo para um amadurecimento desse cliente, separando essas marcas. Eu acho, consciência. Eu falo que o nível de consciência aumentou, né? Em relação a tudo. Porque eu falo sempre assim, em relação a alimento, hoje as pessoas já sabem, já vão se informando muito, ela decide se vai comprar um orgânico ou não, ela sabe quais são os impactos para o meio ambiente, o impacto para a saúde dela. Ok, agora roupa, ninguém se preocupava, porque você não tem um impacto direto na sua saúde, né? É muito mais do outro, né? Na cadeia, você está impactando uma cadeia. Então, é diferente de quando é um alimento que impacta a sua saúde. Né? Então, eu falo, às vezes, você comprar uma camiseta de R$10, é fácil fechar os olhos e falar, mas alguém está pagando isso, não, entendeu? Às vezes tem coisa que conta que não está bem remunerada. De alguma forma, você tem que questionar, né? Não dá para falar, acho... complicado a gente julgar qualquer das coisas de preço, é tudo muito relativo. Às vezes, o volume que a pessoa consegue preço, então, ok. Mas eu digo essa consciência de sempre querer entender, buscar entender sobre o que você está comprando, né? Acho que isso é muito importante. Eu fui mudando muito meus hábitos de compra conforme eu fui estudando a MyBasic, porque é isso, eu percebi que eu era uma consumidora, pagava preço de seda por uma peça de poliéster, e não tinha ideia, nunca tinha olhado uma etiqueta de composição para entender o que eu estava comprando. Então, acho que consciência em todos os segmentos, acho que das pessoas foi aumentando. Tem uma geração que vai ajudar nisso. Isso. Essa é a esperança. Exatamente. Carol, me conta um pouquinho como é que foi essa jornada dessa virada, né? Que vocês nasceram como digital, no e-commerce, etc. Em algum momento ali, vocês falaram, pessoal, precisamos ir pro offline, ali pra loja física, trazer uma experiência diferente, ter uma outra referência em termos de brand, de marca. Como é que foi e como que está sendo, né? Que eu sei que recentemente vocês acabaram de abrir uma loja no Shopping JK. Queria entender como é que tá sendo essa mudança e como que tá sendo essa integração entre o físico e o digital. Sim, essa é uma boa pergunta, porque isso para a gente foi uma decisão também bem desafiadora, né? Vamos agora não só ficar no online, vamos para o físico, né? Então a gente vai, como eu disse, fazer esse caminho inverso. E a gente resolveu ir para o físico, porque muitas clientes, a gente já estava crescendo muito forte no online, mas ainda com muitas clientes querendo ir tocar e ver as peças. A gente falava, é o que você falou, dos tecidos, das propriedades, punha textinho, punha videozinho, mas tem coisas que é o toque. Né? Então, ir na loja é um programa. E tem isso também, a questão social, né? De você estar ali, de ser um passeio. E aí a gente tiveram clientes que começaram a ir para o nosso escritório. A gente tinha um escritório na 9 de julho. Tinham clientes que chegavam lá, vinham no site, né? O endereço do escritório, tocava a campainha. Não, a gente veio de escritorinho pequeno, mesas. Escritório, né? E a gente falou, nossa, realmente
tem muita gente, tem essa demanda. Será? E essa história da experiência, da gente trazer esse sensorial e mostrar quem era a MyBasic ali, né, no mundo físico. E a gente resolveu, então, partir para casa MyBasic, para uma experiência diferente. Que é uma flagship. Exatamente. Tá. Que a gente, na época, estudou muito, a gente falou, vamos para o shopping, já tinham alguns shoppings procurando a gente, né? Eu falo que o namoro com o Guatemi, com outros grupos, começou lá atrás, mas a gente falou, não, a gente não se sentia ainda maduro para um passo desse, e a gente queria ter um lugar que a gente conseguisse mostrar muito conceitualmente quem a gente era. Antes de ir para uma loja, shopping, a gente sabia que ia ser uma loja menor, naturalmente. Então, a gente conseguiu encontrar essa casa. A casa tem uma natureza exuberante, tem um jardim lindo. Ela transmite muito o conceito da marca. Então, ali a cliente tem uma experiência, né, muito diferente de uma loja. Exatamente, exatamente. Tudo aquilo que a gente contava ali na embalagem, tudo a gente conseguiu transportar ali para o físico. Legal. Uma casa linda, experiência, diga-se de passagem. É uma casa muito bonita. A casa em si já é maravilhosa. Né? Teve alguma coisa de começar pela casa, porque as pessoas iam no seu escritório, de alguma forma queriam conhecer a sua casa? Eu acho que não. Eu acho que a história da gente ter ido para casa foi muito da gente querer fazer uma coisa exclusiva e que a pessoa experimentasse a marca de uma forma mais profunda do que o que eu falei. Uma loja no shopping ia ser mais uma loja ali no shopping. Parecida com cliente, as outras. exato. Os clientes estão passando ali, iam ver, talvez assim, se interessar pelo design, mas na casa MyBasic a gente ia conseguir contar essa história, transmitir essa história. Então, e a gente ficou muito preocupado. Na época, para você ter ideia, a gente não contratou equipe de vendas. A gente abriu a casa, ela é o escritório até hoje. Tudo é feito ali, criação, desenvolvimento de peças, modelagem, tudo é na casa. E aí a gente falou, bom, a gente fez um showroom ali, né? Deixou as peças, porque o portão é fechado. Será que alguém vai aparecer aqui? Quando a gente começou a divulgar, começou a ter um fluxo maior do que a gente imaginava. E a gente foi entendendo, não, realmente faz sentido. A gente foi contratando equipe de vendas e o fluxo foi aumentando cada vez mais. Então, a gente foi entendendo que era complementar, que eram muitas clientes do online indo para casa, muitas clientes novas que iam para casa, que nunca tinham comprado online e depois passaram a comprar online. E a gente começou a ver a importância, o quanto um canal é importante para o outro, quanto a experiência ali era importante, e a gente conseguia, que eu falei, ter tempo para contar essas histórias todas que a gente tinha, né? Que talvez numa loja de shopping, numa correria, a cliente que está no shopping, ela tem outro mood, né? Ela não foi na sua loja. Exatamente, não é destino ali. A gente tem um cliente que fez uma coisa parecida assim, mas aí a loja dele nem fica num grande centro e tal. E eu perguntei para ele, por que você abriu essa loja aqui? Ele falou, eu abri para o meu time. Porque a gente está entregando muito online, eu queria que o meu time entendesse o que é o nosso conceito. Ah, legal. Né? Ele não fez... Vende, logicamente, tal, né? Porque a loja está aberta. Tal, mas ele fez pro interno, pro interno. Porque ele falou, uma coisa que eu tinha que ficar explicando e considerando que a pessoa vai imaginar como é que é o conceito, porque está na minha cabeça, tá na criação e tal, que a gente consegue fazer ele sentar e entender. Ambientar. Mas isso faz todo sentido mesmo. E a gente falava, a cultura da empresa, ela começa de dentro para fora. Não adianta eu falar, blá, 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 e não tá praticando. E a gente falava, não, o teu escritório aqui era um sonho, porque a gente olhava aquela casa no começo e falava, gente, imagina que delícia trabalhar aqui, né, de frente para o jardim. Hoje a gente tem algumas mesas no jardim, tem gente que trabalha realmente no jardim. Então, isso vai fazendo parte ali, né? A pessoa entende a empresa. Quem começa com a gente passa 2 meses e fala, nossa, entendi totalmente já a MyBasic. E tem gente que estranha bastante, porque, de fato, o nosso modelo é diferente do varejo tradicional. A gente não lança coleção e tira coleção. Então, Como as pessoas... você faz? A gente hoje, isso também no começo as pessoas estranhavam muito. E eu falo também que foi o ônus e o bônus de vir de fora e olhar de fora de quem nunca esteve dentro daquele mercado. A gente lança, a gente fala que eu brinco que cada produto é a nossa coleção. Então eu olho o ciclo de vida do produto para tirar ele de linha. Tem produto que está em linha há 8 anos e ele ainda cresce. Por que eu vou tirar esse produto? Então, a gente vai lançando e tirando, é um desafio essa parte administrativa, a gente vai tirando produtos, então a gente tem um número de produtos que a gente tem que tirar, conforme a curva dele já está caindo, para dar espaço para os lançamentos novos. Você tem um número de produtos que você consegue administrar. Exatamente. E aí vai fazendo dentro dessa curva que a gente foi entendendo com o tempo. Então, a gente olha produto a produto, a gente não olha... Assim, tem muitos produtos na MyBasic que estão lá há muitos anos. Não é que é uma linhazinha de básico que é perene. São muitos que são perenes. E a gente, às vezes, vai mudando uma pequena coisa, modelagem, um acessório, um botão, um aviamento. Quantos produtos são? Total?
quantos modelos? É. Hoje a gente tem 200 modelos no 200 site. modelos, legal. SKUs, quantidade? Hoje a gente tem quase 1000 SKUs. Olha, Como é que é o seu desafio de grade, na padronização de grade? A padronização de grade ainda é um desafio, porque, né, para o online isso ainda tem, a gente fica sempre tentando minimizar a taxa de troca Reversa. a reversa, mas hoje a gente atende duas vezes do XPP ao GG2, então falando da grade, e a gente vai trabalhando com tabela de medidas, então da peça, do corpo da modelo, para a pessoa tentar se orientar ali, né, na compra. Mas a gente foi aprendendo também em relação a isso, a gente começou antes do P ao GG, e a gente foi, não, tem um mercado do X para o XPP, então tem a cliente pequena, que tem uma procura muito grande, tem a procura pelo GG2 também, então a gente foi ampliando a grade conforme também a gente foi entendendo o mercado e entendendo o que a gente conseguia fazer, porque não é fácil você ter essa grade tão extensa. De grade, né? É fiel, porque uma vez que ele encontra ali... Deu certo, tá difícil de encontrar. Exatamente. É que é difícil fazer tudo nessa grade tão Sim. extensa, né? É bem desafiador. E quem que é, assim, a persona da cliente ou do cliente MyBasic, assim? Quem que é? Que você atende? Hoje, vamos falar, a gente tem várias personas, porque eu Tá. falo que o básico é muito democrático, né? Então, assim, eu uso, eu tenho sobrinha de 16 anos que usa e minha bisavó, minha avó usa, né? A bisavó do meu filho usa. Então, assim, é muito democrático, mas vamos falar a persona é uma mulher 40 a mais, a gente fala que é uma mulher urbana, uma mulher muito ativa, que é essa que ela quer estar pronta, ela está pronta no começo do dia para o trabalho, mas ela já sai, vai direto para um happy hour, leva a filha na escola, quer estar confortável, né? Já não abre mais mão de conforto, diferente de uma menina mais Mas novinha. também não abre mão do estilo. E é isso que a gente fala, para estar confortável, você não tem que abrir mão do estilo. Então, a gente, quando vai criar uma peça, a gente pensa muito nisso. Não, tem que ser uma peça, tem que ser confortável. Ela tem que passar o dia, ela tem que ir depois para um programa, ela tem que estar confortável para viajar e sem perder o design. E ainda tem um outro componente aí nesse quebra-cabeça, que é a questão da sustentabilidade, né? Então, olhar o fio, a origem. Então, unir o design, a sustentabilidade, conforto e qualidade. Que legal. E aí me conta um pouco mais agora esse passo para o shopping. Uhum. Né? Porque também imagino que a casa era um contexto, mas um Isso. showroom, meio que escritório, você Conceito. otimizou um pouco ali, né? A Exato. situação de Era o custo, conceito, etc. Exatamente. E agora você foi para o shopping, que aí já é uma outra equação financeira. É outra equação financeira. Então, também, isso que eu falei, foi muito tempo de namoro, de estudo, né? Eu acho que isso tem que ser muito bem pensado mesmo. Mas a gente entendeu que a gente precisaria dar esse passo, porque o shopping, querendo ou não, é onde as pessoas passam em frente. Eu falo que ele é uma mídia também, né? Além de você ter uma venda forte no shopping, ele é uma mídia. Então, conforme também o online, tem muita gente que acha que entrar no online é tranquilinho, é baratinho, né? A gente sabe, quem já está há muito tempo, que é fácil. Antigamente o cara falava anywhere. Você vai estar sentado e vai vir uma receita passiva. Exato. Não, exato. Sem fazer nada. Se você não aparecer para a pessoa, ninguém sabe que você existe ali. Então, o custo disso é muito alto. Então, a gente foi entendendo que para a gente escalar, para a gente crescer, a gente precisava dar esse passo. Então, ele foi muito bem estudado. Que o primeiro foi O primeiro foi no Vila Lobos. Tá. Então, o Vila Lobos é um shopping que pega muito essa mulher mais basic, voltando à persona, que eu falei que essa mulher 40 mais urbana. A gente tinha um público já forte ali em Alto de Pinheiros dentro do online. Então, a vantagem da gente estar muito tempo no online é que a gente tem já um mapa, né? Exato. Então, é um shopping que pega o bairro, que a gente fala que era um risco mais controlado ali. Então, a gente fez foi um baita de um projeto piloto, bem bacana, tá indo super bem. E aí, a gente depois resolveu dar esse passo pro JK Iguatemi, que também esse namoro já vinha de um longo tempo. Tá indo bem? Tá indo super bem. A gente fez um mês de loja, né? Então, mas um mês muito bem sucedido. Aliás, ficou linda a loja. Obrigada, Parabéns. obrigada. Muito legal mesmo. Obrigada. Bem bacana, Chapa. Ficou o convite para quem não conhece, conhecer. Vai lá sim. Que legal. E Chapa, e aí? O que mais, Chapa? Que você tem curiosidade de conhecer a MyBasic? Enfim, quais são os planos futuros? Quais são os próximos passos agora? Para onde vocês estão indo? Posso... Você fez um caminho inverso, que é um caminho que a gente vê que não é mais fácil de jeito nenhum, tá? Mas algumas coisas que você falou são coisas que as marcas nativas digitais estão fazendo no offline, que é essa informação sobre cliente, né? Essa leitura de dados diferente, esse entendimento de como tem que ser o ponto de venda de acordo com os hábitos, que é um desafio que você dá... Quem vende no online vende de forma autônoma ali, né? Vende sem... Então, como é que a gente faz para transmitir isso para o físico?
E a gente olha muitas empresas ao contrário, né? Falando, eu preciso ser omnicanal, eu preciso ter uma presença digital, porque meu cliente está circulando por aí, porque eu preciso fazer recompra no online, eu preciso de alguma forma acertar o negócio de preço. Como é que você olha para essa omnicanalidade fazendo o caminho inverso? Né? Você já está resolvido no digital, como é que você olha para as estratégias? Né? A gente sempre fala, o cliente vai na loja física, dá alguma coisa para de alguma forma ativar no e-commerce, para ele conseguir receber as notificações, O inverso. passar a ser o cliente do e-commerce. Mas como é que você faz o inverso? O inverso. Eu acho que assim, o inverso aconteceu, aí já volto à sua também falando do que a gente planeja, né? Mas eu acho que a gente divulga muito nas redes sociais as lojas. Então, muita cliente do online que não tinha as oportunidades, ou que morava longe da casa MyBase, que tem oportunidade de ir para o mundo físico. Então, a gente percebeu isso nas lojas, que muitas clientes do online foram para ter essa experiência. É o que você falou, você vai para o social, vai para conversar, vai para tomar um café. Troca o relacionamento online pelo físico. Troca o relacionamento online pelo conhecer. físico. Então, através dessas divulgações. E a gente fala que a ideia não é ter uma concorrência ali, né, do físico, do online. Sem dúvida. Essa integração é muito importante. Então, as clientes que já compram online, às vezes vão continuar lá, elas já sabem que tem uma loja quando elas precisarem. Tem clientes que vão para a loja física, às vezes fazer a troca, que acham mais fácil experimentar. Tem as do físico, como eu disse, que acabam, agora eu já entendi meu tamanho aqui, e que vão migrar para o online. Então, a gente vai tentando usar as ferramentas, as integrações entre as ferramentas para trabalhar com essa cliente de uma forma única, que eu acho que isso aqui é importante, olhar para ela, entender o comportamento dela, e o trabalho é muito com base nesse comportamento. Então, a gente percebeu que ela comprou uma vez só no físico e é uma cliente mais do online, vamos tratar ela então dentro, na hora que a gente vai fazer o CRM, como uma cliente do mundo online. Mas ela está indo já muito para o físico, ela está migrando, então vamos colocar ela dentro da carteira dessa vendedora, e fazendo esse trabalho muito segmentado, com base muito em CRM. A gente tem um cliente que colocou vendedoras físicas, colocou na jornada de e-commerce, e agora ele criou algumas vendedoras para o personal shop. Vende, mas muito. Isso é uma tendência, a gente está fazendo uma experiência assim, e isso é importantíssimo também. A gente está evoluindo também, querendo crescer muito nisso, porque essas e-shoppers, né, personal shoppers... Dos dois, né? A gente fez um processo lá de fazer um treinamento para as vendedoras do físico, entendendo essa jornada, porque elas entendiam que era um concorrente, por isso que eu falo que as marcas, ao contrário, são mais resistentes, né? Elas entendiam como uma concorrência do tipo, eu tenho uma carteira, se essa cliente for para online, ela deixa a minha carteira. Aí foi criada uma política interna lá para que isso não acontecesse, para que ela fosse remunerada e jogasse no online. E aí as vendedoras do online passaram a aprender com esse conhecimento para vender, porque no final a cliente do outro lado é a mesma coisa. Exatamente. Né? Se bobear, ela está comprando da vendedora do online, imaginando aquela vendedora do físico. É isso. A carinha dela, né? Exato. Eu falo que a importância hoje da vendedora, a gente fala isso muito nos treinamentos de vendas, né? É a importância do relacionamento. Porque se ela conquista a cliente, por mais que a cliente esteja ali no online, ela tem o WhatsApp da vendedora, ela vai comprar com a vendedora. O ticket é o que você falou, ela vai virar a vendedora na cabeça. O ticket, salvo engano, então, é 2 vezes maior no personal shopper. A conversão é 4 vezes maior. Mas a gente vê isso mesmo. Então, no nosso caso, como foi inverso, as vendedoras não veem o e-commerce como concorrente, porque elas estão vendo o contrário. O e-commerce está alimentando a gente, porque está trazendo gente. A hora que se abriu ali no JK, a quantidade de clientes do online que estavam ali em volta, que foram conhecer a loja, que foram ver, né, como é que era. Então, alimentou. Então, acho que isso é importante. E deve ter uma parcela também dos clientes que não conhecia a marca. Que não conhecia, claro. Aí tem o shopping tá passando trazendo... no shopping. Não, com certeza. Não, que foi um dos objetivos também, a gente conseguir essa aquisição, né? Com o público do shopping, isso acontece bastante. Mas é isso, a vendedora entender que hoje a venda está muito relacionada a isso, né? O relacionamento que ela vai ter com o cliente, que ela vai fazer essa venda pelo WhatsApp, através do online, a venda consultiva. Né? A gente tenta replicar nas tecnologias a sacolinha. A gente fez um processo para replicar a sacolinha. Legal. Aí faz um processo para ter esse personal shopper. Aí faz um processo para vendedora
quando indica o e-commerce, ela tem alguma vantagem ali, e ao contrário também, né? Sim, exatamente. Quando a vendedora do e-commerce encaminha um cliente para a loja física, de alguma forma ela tem que ser remunerada por isso. Então, porque esse é o grande, né, complicador da história, né? São como você vai comissionar, né? Mas ela conseguiu, ela falou com a personal shopper do online, mas aí depois ela. Exatamente, mas aí ela foi na loja física porque ela estava comprando um presente do filho no shopping, aproveitou, passou na loja, comprou com outra vendedora. Então, isso é desafiador, sim, mas eu acho que com essas ferramentas. E olhando muito com base no comportamento dessa cliente, aí você encartera ela para a vendedora certa, com base nesse comportamento. Né? Se foi uma coisa única, você não tira ela daquela vendedora. Né? Agora, ela começa com frequência, então mudou o comportamento, você vai jogar ela para esse outro canal. E pensar que o cliente vai voltar, né? É isso. Acho que todo mundo tem que ter esse pensamento estratégico dentro da marca, porque todo mundo ganha, né? Então, as meninas do JK, as vendedoras, falam muito para as clientes da Casa My Basics, a turma da Casa My Basics fala, do Vila Lobos. Então, é isso, entendendo que você vai divulgando a marca, que aí vai todo mundo crescendo, não entender como concorrentes. Esse é o desafio, todo mundo tem essa cabeça. O cliente não entende como concorrente. Não entende, de jeito nenhum. O cliente é isso que eu tô falando. Ele pode ter a vendedora super fiel lá na Casa My Basics, mas ele tá lá no Vila Lobos, porque deixou o filho na escola lá perto. E precisou comprar um presente, aí passou em frente à My Basics. Então, assim, ele não vai pensar, nossa, estou traindo a minha vendedora. Não, foi uma oportunidade ali. Mas é a gente que tem que ir tomando cuidado, isso depois de como é que você vai colocar para essas segmentações, né? A cliente. Na questão do CRM em si, né? Imagino que você deve ter desenvolvido no online, principalmente ali, para saber o comportamento de compra e tal, até para você fazer as campanhas, ativações, etc. Como é que hoje a loja tem acesso a essa informação e como que ela usa essa informação para poder atender melhor aquele cliente que era online, que agora está indo offline? Sim, o sistema é tudo integrado. Acho que esses são os desafios, essas integrações de tecnologia, porque não adianta ela ter o sistema lá, a cliente chegar, já é cliente antiga do e-commerce, e ela achar que é a primeira vez dela. Então, ela consegue consultar. Que CRM você usa? Hoje a gente usa Dito. Pedrão. E a gente, no sistema, no nosso RP, ela consegue puxar tudo, é integrado, ela puxa todas as vendas da cliente, ela já consegue saber qual foi a primeira vez que a cliente comprou no online. Exatamente. E ela consegue, pelo sistema, ela consegue ver se a cliente comprou lá em 2016. Não, mas só isso na loja. A vendedora. Então, do primeiro, desde quando é a última. Exatamente. Aonde foi. A mesma coisa que ela comprou faz um mês Exatamente. Atrás, né? Consegue ver os produtos. Então ela chega na loja, a vendedora já pega os dados para poder saber. Enquanto está atendendo, já não é de cara isso, mas enquanto ela está atendendo, ela consegue consultar tudo isso, né? Ela vai investigando ali, faz essa investigação com a cliente. Já conheci a marca. Não, eu sou cliente, eu sou cliente de vocês no online há muito tempo. Ou, não, seguia vocês no Instagram, mas nunca tive a oportunidade de ir na Casa My Basics, que agora vocês estão aqui pertinho. Então, ela vai fazendo essa investigação, entendendo o perfil da cliente. Legal, show. Tem um futuro pavimentado aí, porque tá tudo tão certinho. Não, tem muitos desafios, bate muita cabeça, é natural. Todo dia tem. E é muito... essa história do online, ela é muito dinâmica, né? É muito dinâmica, como eu estava falando dessa história de algoritmo, essa dependência só do online, ela é difícil por causa disso. Você acaba dependendo, no caso de moda, do Instagram, da vida, as marcas que usam o TikTok, dependência de TikTok. Então, isso chega a ser perigoso, né? Você dessas empresas está na mudança. Exato. Né? Eles vão mudando para que ninguém domine. A gente pegou uma fase que o Facebook, eu me lembro muito desse dia. Entregava para todo mundo. Entregava para todo mundo. A gente pegou exatamente essa fase, que as marcas que não trabalhavam online não passaram por isso. Entregava para todo mundo. Então, você tinha lá os amigos do Facebook e você postava e entregava para todo mundo. Do dia para noite, eles passaram a entregar, acho que para 10%. 10%. Era uma coisa tão poderosa. É isso mesmo. Que tinha jogos da seleção brasileira e tinha anúncios do Guaraná Antártica, 5 milhões de fãs. Imagina que era muito melhor para o Guaraná Antártica, na época, fazer um post no Facebook do que patrocinar a seleção brasileira. Porque ele atingia 5 milhões de pessoas que declararam algum interesse nele. Isso. Aí um dia ele falou assim, pum, exatamente 10%. Aí depois, se você quiser aparecer para 100%, custa tanto. Se você quiser aparecer para o seu concorrente, custa o dobro. Exatamente. A gente pegou exatamente, eu lembro desse dia D, assim, que foi pra gente um caos desesperador, porque era isso. Aí, de repente, a gente que dependia só dessa venda online, a ferramenta, a gente colocando, como você disse, mídia, valia a pena muito mais colocar ali do que em outros. Marketplaces, né? Tem. Muita empresa dependendo de marketplace, e o marketplace vai lá e troca a taxa,
quebra toda Exato. a estrutura de custo. Carol, e isso. eu tenho visto um movimento, não só no Brasil, mas no mundo, dos e-commerce, dessa venda digital ser uma experiência diferente do que só o e-commerce lá estático, etc e tal. Por exemplo, ano passado eu fui lá para Orlando e vi as chinesinhas lá fazendo live commerce, né, dos produtos, já vendendo. E vocês têm feito alguma coisa nesse sentido, assim, de live commerce e outros tipos de iniciativas para poder trazer mais experiência no online também? O que a gente faz, quando faz essa venda por WhatsApp, as vendedoras fazem videozinho, vestem a roupa, mandam para cliente, mas live commerce a gente não fez, pra gente isso foi muito polêmico. Tá. Aí é o que eu falo das discussões ali, ligadas ao propósito e ao modelo de negócio da MyBase, que a gente ficava muito assim, o live commerce tem uma coisa muito forte de uma venda por impulso, né? Sim. Muito forte. Não, Então, e daquele varejo, tipo, shop muito, tour, né? isso, Compre isso, agora, compre agora, isso, compre agora. isso. E a gente falou, nossa, isso vai essa é a contra mensagem. um pouco o que a filosofia da MyBasic. Então, a gente acabou, por isso que eu falo que você ser fiel à sua essência é muito difícil. Porque eu poderia ter ganho mais dinheiro, mas isso eu falo Talvez até em fosse relação... num curto prazo. Num curto prazo. Então, se eu me corromper, né? Usar tecidos que não tem a ver, que eu teria margem muito maior. Ganho no curto prazo, mas depois eu vou perder. Então, a decisão... se você ser fiel é difícil, mas muito. acho que é aí que a gente ganha. A decisão é muito... Eu acho que na MyBasic é diferente porque você está à frente. Porque se é um executivo na ponta, um executivo tradicional... Ah, o cara tá Vai. fazendo número. Vai. Não é Ele EBITDA. tá pensando no curto prazo. E o número é tangível. É. O que você vai perder é intangível. É isso. Você vou perder um pouquinho perfeito. da minha marca, mas É não isso. dá para medir. Não, mas então, pro CFO o que ela tá É fazendo... exatamente isso. Pro CFO o que ela tá fazendo, tá deixando margem na tá mesa. deixando dinheiro. Tá. Entendeu? O cara Exatamente. quer... Mas tem coisas criativas, Exatamente. sabe? A gente vê clientes, por exemplo... A gente tem um cliente que lançou uma super loja no shopping Cidade Jardim, agora é enorme. Mas talvez... Ela colocou nos produtos o tour da loja, assim, sabe? Mas sabe, isso que você tá fazendo, Carol, é o que tá faltando pras grandes marcas. Tem perdido essa essência, sabe? De Então, fazer isso com esse difícil. propósito. Isso é muito legal. Isso Mas, eu ia falar. eu acho que o principal ativo, assim, eu tô olhando de fora, tá, Carol? Você fica à vontade para discordar. Não é só o fazer pelo propósito, é ter a resiliência para manter o pé firme. Porque é tentador você soltar um pouquinho. É tentador pela questão financeira, principalmente, porque vamos supor que eu quisesse... A MyBasic poderia ter crescido muito mais rápido do que ela cresceu, né? Então, a gente tem 12 anos, tem muita gente que ainda não conhece a marca, mas é isso. Para fazer do jeito que a gente se propôs a fazer, tinha que ser mais lento mesmo. Certo. Porque senão, para se corromper era muito fácil. E ter margens muito mais altas. Então, assim, a gente teve propostas de várias empresas do exterior, China, Peru e tal. Para ter camisetinha, eu estaria com uma margem 5 vezes maior do que a que eu tenho hoje. Só que a gente tem a proposta de manter a produção 100% no Brasil. E eu acho que tá certo. E aí a gente pegou e manteve. Mas isso foi muito, muito difícil. Quando a coisa mexe, você também não tem. Exatamente. A gente sofre isso lá, assim, eu falo para os clientes, não segura nenhum cliente. Deixa ele ir se ele quer ir. E se ele quiser ficar aqui, é porque todo dia ele tem que acordar e falar, vale a pena estar aqui. Vale a pena estar aqui. Vale isso. A pena. Mas é duro, né? É difícil, Você botar tentador. No contrato lá. Pra você ter ideia, chega representante de tecido pra gente e coloca lá, né, um tecido de viscose pra gente na mesa e mostra do lado ali, fala, esse aqui é viscose Ecovero, que é uma viscose certificada, o processo todo se usa menos água, emite menos CO2, e essa aqui custa 2 vezes mais que essa, só que a aparência é idêntica. O cliente não vai perceber. É igual. Idêntica. Não, ele falou ela que o cliente idêntica. não vai perceber. O cliente não vai perceber. Ela é idêntica. Então, assim, em termos de aparência. Só que tem toda a história dela por trás. A gente vai e compra a viscose Ecovero. Então, assim, aí é a história de contar e ser firme nisso, porque cada turma que vai entrando na MyBasic nova, né, seja de compras de estilo, que vai trabalhar comigo ali, vai ali, nossa, não, Carol, mas assim, muita diferença, isso vai comer muita margem e tal, não vai... E aí é difícil, não, isso tem que... Aí, conforme a pessoa vai passando o tempo lá, ela fala, não, realmente... Porque aí eu acho que mora a verdade, que mora o diferencial. Carol, tenho estamos chegando no final aqui do podcast, né? Queria que você desse 3 dicas práticas para quem está começando no online, tá? E depois, se você quiser já emendar, 3 dicas para quem está no online e está indo para o físico. Para quem está no online, eu acho que é ficar muito atento, muito atualizado em relação a tudo que está acontecendo. Porque é isso, você está investindo hoje muito ali numa mídia e, de repente, isso, como eu disse de novo, o algoritmo mudou. Então, agora vamos investir em influenciador. Então, olhar, talvez fazer um mix, né? Eu falo que um puxa o outro dentro dessas mídias. Então, olhar esse mix de investimento é muito importante, né? Quanto que você vai colocar em branding, quanto que você vai colocar em performance, em influenciadora, em mídia.
Então, acho que é olhar isso com muito cuidado. E para quem está indo do online para o físico, eu acho que se planejar muito. Não fazer assim, sabe? Ah, não, tá crescendo, tal, vamos, porque é outro bicho, né? É outra história. Os custos fixos ali, a gente sabe que online é custoso também, mas é muito diferente. O físico, então, acho que é muito planejamento financeiro, muita pesquisa, entender mesmo se é o momento para poder partir para isso. E não partir, assim, o que a gente pensou muito, pelo menos que tem funcionado, é muita gente ali, não, mas aí a MyBasic já tem que abrir um lojão, né? Vai lá, não, agora a marca já tá assim, vai, abre um lojão lá no JK, chegando. Mas não é o que a gente acredita. É muito isso, dando esse espaço, vamos fazer uma loja linda, muito bonita, que ali é pensado assim, realmente a gente pensou em cada detalhe da loja, né? As arquitetas sabem disso. Então é isso, vamos fazer menor, mas muito bem feita, muito aconchegante. Então acho que quem tá fazendo esse caminho... Pé no chão. Pé no chão. Legal, legal. Mais alguma pergunta, Chape? Eu não sei você, mas se eu fosse uma grande marca, tipo um Soma da vida, eu ia comprar MyBakes só pra comprar o know-how da Carol. Viu? A Carol vem pra dentro, tem Eu acho que muita vai coisa. ter muita gente procurando aí. É isso aí. Tem muita gente contando história sem entregar a história. Nossa, né? a gente já entrevistou um monte de gente aqui, né? É. Cada história uma hora melhor do que a outra, mas a sua história foi sensacional. Obrigada, Parabéns, viu, Carol? Parabéns pela obrigada. resiliência. Adorei o papo aqui. Muita resiliência. Isso vou dizer que tem mesmo. Mas obrigada, gente. Muito gostoso Obrigado mesmo o você. papo aqui. Espero ter contribuído para quem está nos assistindo aí. Legal. Tá aí, pessoal. Mais um episódio fantástico do Central do Varejo. Quer curtir mais esse tipo de conteúdo? Clica aqui, se inscreve no canal, clica ali no sininho. Tem um conteúdo uma vez por semana bacana para você melhorar o seu negócio. Valeu! Valeu, obrigado, pessoal.